Mas vamos lá. Olha o que nós temos aqui, mais um detalhezinho. Quando você tiver a palavra o seguida da palavra que, você vai substituir essa palavra o pela palavra aquilo. Quando você tiver o o seguido do que, você vai substituir o o pela palavra aquilo. Quando eu digo eles adotaram tudo o que lhes convinha. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, o seguido do que? E aí eu troco esse o pela palavra aquilo. Eles adotaram tudo aquilo que lhes convinha. E o que eu acabei de falar com vocês, ó? Quando você tem o que, você resgata a ideia desse termo anterior. Aquilo convinha. Aquilo convinha a eles. Mas eu resgatei essa ideia. É aquilo que convinha. Com o que você vai resgatar essa ideia do termo anterior, tá? Beleza? Vamos lá. Porque a gente não precisa, Marisol, analisar sintaticamente a frase inteira. Então, pode ser que na sua frase existam adjuntos adverbiais. A gente nem precisa olhar para isso, tá? Mas nem se preocupe com isso. O foco é achar o sujeito. O verbo tem que concordar com o sujeito. O nosso foco em questões de concordância verbal tem que ser esse. Bem, questão 6. As normas de concordância verbal encontram-se plenamente respeitadas em qual frase? Ó, essa aqui também tá legal, hein, gente? Essa também foi do TRT da sexta, só que agora de analista. Vou começar pela letra E. Gente, ó. Resulta numa impressão de serenidade os traumas vividos pelos protagonistas daqueles dramas gregos. Tem que procurar o sujeito desse verbo. Quando eu faço, ó, resulta numa expressão de serenidade, se você tem um numa aqui, ó, você tem o em, mais uma, você tem a preposição aqui. Esse termo não é sujeito. Você vai buscar como sujeito aquele que não começa por preposição. Cadê o sujeito? O que resulta numa expressão de serenidade? Os traumas. Os traumas vividos pelos protagonistas daqueles dramas gregos. São esses traumas que resultam numa impressão de serenidade. Tá vendo? Frase toda invertida de novo. Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Na outra, gente, olha a letra B. Não caberiam aos homens e mulheres que sofrem e lutam o direito? Não caberiam aos homens e mulheres que sofrem e lutam o direito? Eu quero o sujeito disso aqui, o sujeito desse verbo. O que não caberia aos homens e mulheres que sofrem e lutam? O direito. Ó, tá aqui o núcleo, ó. É o direito que não caberia aos homens e mulheres que sofrem e lutam. Tudo bem? O direito não caberia. O núcleo tá aqui, ó. Núcleo no singular, verbo no singular. Na letra C, você tem o elemento o seguido da palavra que. O que eu acabei de falar para vocês? Quando tiver esse o seguido do que, você vai trocar o o pela palavra aquilo. O que restaram é aquilo. Já sabe que tá esquisita, né? Aquilo que restaram. Se eu tenho o seguido do que, eu troco o pela palavra aquilo, né? Aquilo que restaram de tantos dramas gregos da época clássica, se é aquilo que restou. Já tá errado. Já tá errado. Gente, note que existe aqui uma oração do lado de fora que tá dizendo, ó, aquilo foram um temário. Gente, se é aquilo que tá lá na frente, é aquilo
que foi. Aquilo que restou. Aquilo que foi. Perceberam? Legal, galera? Bacana. Essa oraçãozinha aqui, ó, ela só tá especificando esses homens e mulheres, ó. São homens e mulheres que sofrem e que lutam, tá? Só tá especificando ali quais são esses homens e mulheres. Mas é o direito que caberia a esses homens e a essas mulheres que sofrem e lutam. Beleza? Coisa linda. Agora, ó, olha a letra A. Gente, vou perguntar, fala para mim no chat, só de olhar a esses velhos dramas gregos correspondiam um máximo interesse da parte dos espectadores da época. A pergunta é, esse termo aqui que eu vou chamar de termo 1, ele pode ser sujeito? Só de olhar para ele pode ser o sujeito? Fala para mim, responde aí no chat. Pode ser sujeito ou não pode ser sujeito? Coisa linda. Cara, só de olhar para esse termo, você já sabe qual é a pegadinha da banca. Qual é a pegadinha da banca? Eu tenho um termo, ó, começando por uma preposição. O A diante de palavra masculina, é preposição. A João, a prazo. A diante de palavra masculina, gente, é preposição. E se aquele termo começa por preposição, aquele termo não é sujeito. Já sabe qual foi a pegadinha? O que a banca fez? Inverteu. Procura o sujeito desse verbo, ó. Então, o que correspondia? Um máximo interesse, ó. É o máximo interesse que correspondia a esses velhos dramas. De novo, frase invertida. Legal? Muito bom. Chega um momento, aquilo que eu falei com vocês, né? Que a banca começa a repetir estrutura. Agora, olha a letra A. Não foi suficiente passar 2.500 anos para que viesse a apagar-se o valor desses dramas. Então, eu vou procurar, ó, o sujeito desse verbo, o sujeito do foi. Ó, vou ler só até aqui, ó. Não foi suficiente passar 2.500 anos. O que não foi suficiente? O que não foi suficiente? Passar 2.500 anos. Isso aqui é o sujeito, ó. É o sujeito com o verbo. Sujeito com verbo é o sujeito oracional. Sujeito oracional é terceira pessoa do singular. Passar 2.500 anos não foi suficiente. Certinho até então. Eu vou agora, ó, olhar para o último verbo, ó, para que viesse a apagar-se o valor desses dramas. O que viria a se apagar? O valor desses dramas. Para que o valor desses dramas, lembrando que aqui, ó, antes de dramas você tem preposição, o núcleo é o que não traz a preposição, para que o valor viesse a apagar-se. O núcleo está no singular, o verbo ficou no singular. Então, por isso, a resposta certa é a nossa letra o quê? É a nossa letra A. Questão fresquinha, aplicada recentemente pela banca FCC. É fácil? Não, não é fácil, né? Mas quem disse que ia ser fácil, gente? Cara, é muito legal, né? É muito legal. E, gente, chega um momento e a gente treina tanto, a gente resolve tanta questão com a mesma estrutura. Imagina, a gente fez 3 questões dessa. Imagina, a gente faz 20, 30 questões dessa. Chega uma hora, Grazi, pula, que eu já sei. É muito sobre isso, né? É muito sobre isso.